Olá, senhores, olá, senhoritas, tudo bem? Firmeza? Total? Então tá bom. Espero que estejamos todos bem e espero que vocês possam se deliciar com a aula de hoje. Espero que os sentidos de vocês se aguçem, se eduquem com a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o protocubismo. Ou, para falar a verdade mesmo, nós vamos falar sobre o Cézanne, né? Paul Cézanne, francês, que é um dos representantes máximos daquilo que ficou chamado de pós-impressionismo. Nós temos o Gauguin, nós temos o Van Gogh e nós temos o Cézanne. Cada um desses são os três pilares do pós-impressionismo, cada um deles com a sua fatia de responsabilidade por levar a arte aonde nós nos encontramos hoje. Então, protocubismo é o nome dessa corrente artística mas que na verdade tem como seu representante quase que exclusivamente o Cézanne, né? Para nós, para o vestibular, o mais importante é o Cézanne. E é dele que nós falaremos hoje. Lembrando a todos, nunca é demais, falei isso exaustivamente na primeira aula. O pós-impressionismo não é uma corrente artística. O pós-impressionismo é um termo, é uma designação para todas as manifestações artísticas ou para todas as correntes artísticas que vieram depois do impressionismo. Então isso significa que dentro do pós-impressionismo nós temos expressionismo, simbolismo, nós vimos já o neorrealismo ou pontilhismo, nós temos o fauvismo, a gente vai ter uma cacetada aí de correntes artísticas que se assemelham sob esse nome, certo? Que se arregimentam, né? Que se fundamentam sob esse nome, esse nome pós-impressionismo. Certo, gente? Então vamos lá para a nossa aula. Chega de balela, vamos lá. Então, protocubismo, né? O realismo nós vimos na aula passada e o protocubismo, ou se fala assim, eu preciso guardar o nome protocubismo? Não, você precisaria guardar as características principais, ou então você lembra o nome do Cézanne, certo? O que o senhor Cézanne quer significar com o seu protocubismo? Mormente, ou seja, na maioria das vezes, o que estará sendo representado? Natureza morta. Lembre-se, natureza morta é um dos gêneros de pintura, termo cunhado lá no Barroco pela arte holandesa, certo? Então, natureza morta, o estudo, o que significa, como que é representada a natureza morta? Estudo sóbrio e refletido da incidência de luz nos objetos. Então, esse estudo sóbrio e refletido da incidência de luz nos objetos, em outras palavras, a importância da luz para a confecção da obra, isso é impressionista. Lembrem-se lá que os impressionistas, eles praticamente não tinham estúdio. Eles pintavam ao ar livre. Por quê? Porque a ideia era captar os objetos a partir da iluminação. Essa iluminação natural.
Então o cara ficava mesmo o dia todo lá, por exemplo, na beira de um rio. E ele ia pintando, ele ia fazendo a sua obra, na medida, ele ia mudando as cores na medida em que a luz ia deixando ou começando a incidir em um objeto, certo? Isso a gente falou bastante lá quando conversamos, quando estudamos os impressionistas. No caso aqui do Cézanne, não teremos tanto, e praticamente não teremos mesmo, as paisagens aquáticas que eu coloquei aí. Lembram-se lá do neorrealismo, né? Então, praticamente nós não veremos água, a gente não vai ver aquele barquinho no meio do rio, na natureza, no mar, etc. O que nós veremos são objetos, ou melhor, é o gênero da natureza morta. E, moçada, mais do que natureza morta, o que a gente vai ver são maçãs. Exatamente. Nós veremos maçãs, peras, bolachas ou biscoitos. Eu falo já sobre essa tara do Cézanne por maçã. E paisagens. Paisagens que não são paisagens aquáticas. Seriam paisagens terrestres. Ele gosta muito de retratar formas de relevo. Montanhas, montes, vales, tudo isso também é uma paixão do Cézanne. Eu coloquei aqui que são paisagens planas em 3 dimensões. Olha que loucura, né? O que o artista é capaz de fazer. Os seus traços, é claro que isso vai ficar bem evidente na hora do estudo das obras, mas é o seguinte, moçada. Os seus traços, eles são planos, são formas geométricas, na enorme maioria das vezes, formas retangulares, porém, o cara consegue dar a sensação de profundidade. Então, não é só altura e largura, ele também consegue nos dar a sensação de profundidade. Por isso que eu coloquei aqui, são paisagens planas, porém, a sensação é de uma tridimensionalidade, certo? Vamos lá ver o que esse cara tem para nos mostrar. Vamos passar aqui. Ó, essa obra, vamos voltar aqui um pouquinho. Opa, essa obra aqui, lembrem-se que eu fiz uma análise bem detida sobre a importância dessa obra no contexto da história da arte. Ela é pontilhista, ela é impressionista, ela é protocubista. Que coisa que é essa, né? Que bicho doido é essa imagem? O que será que o seu Ra quis fazer aqui? Ele está experimentando, é uma das suas últimas obras. Há um pontilhismo, mas lembra-se que o pontilhismo tradicional, o pontilhismo que ele próprio desenvolveu, que ele próprio inaugurou, são pontos certeiros, muito precisos, um ao lado do outro, para nos dar de fato a imagem, o elemento, o elemento da obra, e diferente de um outro elemento, quer dizer, você tem os contornos bem definidos. Aqui o contorno ele já se perde.
ele já começa a se perder. Por isso que ele se assemelha muito lá aos impressionistas. Para os impressionistas você não tem contorno, lembra? É tudo uma coisa só. É a apreensão imediata da realidade. Agora, aqui o contorno parece que ele vai se desvanecendo, né? Ele vai se perdendo. E mais do que isso, os pontilhados, eles são parecidos com tijolinhos, né? Eles são já figuras geometrizadas aí, muito parecidas com tijolinhos, com quadradinhos, etc. Essa obra é de extrema importância. Por quê? Porque essa obra aqui, a hora que você começar a ver, quer ver agora lá no Cézanne, você vai ver a proximidade lá no final. Comecemos por aqui. Natureza morta, certo? Inquestionavelmente, natureza morta. Muito bem. Aí você olha e fala, o que tem de mais nessa caceta? Olha um pouquinho. Repare nas maçãs. Aliás, uma frase você poderia anotar aí no seu caderno, que se refere ao Cézanne. Abre aspas, ele próprio disse isso, certo? Ele próprio disse isso. Abre aspas, vou chocar Paris com as minhas maçãs. Olha só. Vou chocar Paris com as minhas maçãs. Ou seja, essas maçãs, o Cézanne, ele tinha a clara ideia do que ele queria com elas. Ele tinha a clara convicção de que pintar dessa maneira não é o modo que o salão francês imaginaria, ou que o salão francês estabeleceria como bom, como belo. Por quê? Vejam essas maçãs. Olha como que há irregularidades nas maçãs. Elas estão dispostas aqui no que parece ser um papel de toalha, um papel toalha, ou então uma toalha mesmo. Se você reparar, essas maçãs, algumas parecem ser maçãs verdes, outras pêssegos. Aí você fala, mas isso é maçã, ou isso é pêssego, isso é cereja? Ó, não parece um pouco pêssego? Ó, e essa daqui parece ser uma maçã. Esse daqui parece ser maçã verde. Será que essa maçã verde, na verdade, ela não é verde? Ela só está refletindo a luminosidade? As ondas, as ondas luminosas que estão sendo retidas, que estão sendo, refletidas, será que são só as verdes ou a maçã ela é mesmo verde? Lembre-se dos estudos de física de vocês, gente. O que esse cara tá fazendo, mano? Olha o formato da bolacha. Isso aqui a gente chama em Rio Claro de bolacha champanhe. Não sei como você chama aí onde você tá. Bolacha champanhe. Olha a forma. As formas geométricas. Olha o traço, moçada. Olha o traço. Parece um risco. Manja, em algumas das maçãs, essa. Em algumas das maçãs, parece que elas estão... Manja quando a gente corta a pele da maçã,
a casca da maçã e fica aquela falha. É isso que ele está fazendo, né? É isso que ele está fazendo. Olha essa, vamos falar da toalha. Olhe a toalha. A toalha, ela está dobrada, ou melhor, ela está drapeada. Olha lá, né? Falando de maneira chique. Ela está drapeada, ela está lá meio, ela não está totalmente esticada. E a toalha, ainda que ela esteja toda enrugada, ela nos dá a sensação mesmo de cubos. Olha só, ela parece ser dura, né? Dura. É uma toalha dura, não é uma toalha macia, não é uma toalha felpuda, como aquela toalha ou aquela roupagem que estava servindo de proteção das partes pubianas da deusa. Olha lá realismo não. Olha lá no classicismo. Olha na arte do romantismo. Olha na arte principalmente do barroco. Velho, a roupagem ela cai como uma luva. Parece que a roupa ela é a continuação do corpo da deusa, do santo, das figuras religiosas ou míticas, das figuras importantes segundo a igreja. E aqui, olha só, causa um certo estranhamento. Essas maçãs aqui, elas estão muito disformes. Por que essas maçãs irão chocar Paris? Porque as maçãs da realidade são todas elas diferentes, né? Todas elas são diferentes, todas elas têm tamanhos diferentes, todas elas, portanto, são particulares. Nenhuma se assemelha à outra. Mas então você está querendo dizer que o Cézanne ele está retratando a natureza? Não. 1000 vezes não. Gente, anotem aí no seu capítulo, no seu tópico de Cézanne. Aliás, não é só do Cézanne. Por favor, guardem isso na mente e no coração de vocês. Eu comentei já na primeira aula, mas nunca é demais fazer uma retrospectiva. Os pós-impressionistas, eles, em hipótese alguma, são naturalistas. Quem são os naturalistas? São aqueles caras que compõem toda a arte de salão. Arte de salão, moçada, é uma expressão muito comum dentro da história da arte que se refere ao Salão de Paris, ou às regras clássicas da pintura. Como deve ser pintado, qual é a proporção, qual é a combinação de cores, etc. Digamos não. A arte de salão é o cânone oficial da pintura. Eles querem ser eles querem ser naturalistas, tentar com a maior fidedignidade representar o que quer que seja. Então, a ideia de anjo, a ideia de deusa, a ideia de um deus mitológico, a ideia de uma árvore ou qualquer coisa assim, ela vai ser faturada, para quem
não lembra? Fatura é a feitura da obra, certo? É a confecção, é o fazer da obra, é o pintar no nosso caso aqui. Então, a fatura, ela vai tentar ser a mais perfeita do mundo. Colocar todos os detalhes em evidência, contornos muito bem definidos e etc. Os pós-impressionistas, eles estão falando sobre o mundo, mas não o mundo segundo as regras do salão. O mundo da maneira que eles acham importante de ser representado. No caso aqui, ou seja, um mundo, vamos representar o mundo? Vamos, mas não vamos nos esquecer de que nós somos artistas e não imitadores. Guardem isso, gente, no coração e na alma de vocês. Nós somos artistas. O que isso significa? Significa que nós pintamos, nós não tiramos foto, nós não fazemos xerox da realidade. Ou seja, por que as maçãs elas são do jeito que são? Né? A resposta do Cezanne, vamos lá. Resposta dos. Por que mostrar uma determinada realidade? Por que compor, fazer uma obra com essas formas geométricas? Ora, gente, porque eu sou um pintor, caceta. Eu sou um pintor. Ou seja, o meu trabalho é fazer coisas, né, dizendo de uma maneira assim bem chula, é fazer coisas, é pintar coisas em uma tela. A tela é o quê? A tela, ela tem quantas dimensões? Olha só, gente, que coisa impressionante. É uma volta. Enquanto a tradição queria que aquela pintura ela pulasse no seu colo, lembre-se do barroco, gente. Lembrem-se do barroco. As obras de arte barrocas, todas elas, parece que elas estão em cima de nós, né? Ou então que as pessoas virão a nós, que aquelas personagens elas pularão no nosso colo. Aqui não. Aqui o cara está falando, meu, isso daqui é uma tela. Não se esqueça disso. Não, então, onde está a beleza? A beleza aqui, né, se vocês me perguntarem onde está a beleza do pós-impressionismo, está em representar a realidade, mas sempre tendo a convicção, sempre tendo a consciência de que somos artistas e que o nosso trabalho é pintar telas. A tela ela é bidimensional, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Então é para deixar claro, sabe? É para afirmar essa ideia de ser artista, de ser um artista, de viver exclusivamente da arte e não viver do patrocínio e não viver dos desejos e das vontades de burgueses e não viver dos desejos e da vontade da igreja. É de viver pela arte. Olha só que mudança espetacular que Cezanne e toda a sua turma aí começam a estabelecer. Certo? Avancemos. Maçãs e biscoito. Parece que ele gosta pouco de maçã e biscoito, né? Olha aqui que sensacional. Ah, gente, para tudo, né? Olha isso. Veja as formas geométricas. Parece que elas são todas quadradas, né? E parece que elas estão descascadas.
Olha que perfeição. Aí você fala, perfeição nada, mano. Olha só, o cara não sabe nem fazer o contorno, né? Se você não tem um pouquinho de educação artística, se você não treinou seus olhos, você olha assim e fala assim, nossa, que bizarro. A minha irmãzinha de 3 anos faz isso. Ah, faz. Aham. Tenta fazer, bicho. Tenta fazer alguma coisa assim. Tenta fazer. Olha só, que espetacular. Ó, isso aqui é uma tela, isso aqui não é uma maçã. Isso aqui é só uma representação. Isso aqui é só uma representação, viu, gente? Oh, como assim? Como assim que você vai... que você propositalmente faz uma maçã desse jeito? Por quê? Porque o que choca o salão, né? O que choca Paris? Por que as maçãs, de novo, por que as maçãs irão chocar Paris? Porque os impressionistas, eles pintariam isso de rascunho, né? Faria aquele monte de traços jogados na tela e você fala, ah, mano, esse é só zoeira, né? Se você é digamos, um defensor do salão francês, você não levaria a sério os impressionistas. E foi o que aconteceu. O pessoal não levou a sério. Eles fizeram sucesso, a burguesia adorou, comprou um monte de obra impressionista, mas o próprio salão, eles, né, falam assim, velho, isso aí é coisa de criança, mano. Isso aí é uma modinha que vai passar. Né? Esse é um período curto, e de fato, né? E de fato, os caras estavam certos, o pior é isso, que o salão estava certo, afinal de contas, o impressionismo ele teve uma duração muito curta, arrebatadora, é verdade, de muito sucesso, mas muito curta. E porque não levava a sério, né? Então, digamos, os donos da verdade, os donos da beleza, eles não levaram a sério os impressionistas. Agora, aqui com Cézanne as coisas complicam para o salão. Por quê? Porque todo esse defeito, entre trilhões de aspas, ou seja, todas essas maçãs quadradas, elas não são rabiscos soltos, elas não são esquetes, elas não são rascunhos, elas não são meras impressões. O cara, para fazer isso, ele teve que fazer muito estudo, né? Ele teve que estudar muito. O cara, para conseguir fazer uma maçã, lembra-se, plana em 3 dimensões, é muita coisa. O cara, para fazer uma maçã a partir de retângulos, é muito difícil. Não é para qualquer um. E aí começa, fala assim, peraí, mano, então esse cara aqui, ele pinta bem. O pior é que esse cara aqui, ele pinta bem. E o pior é que a gente olha assim e fala, é muito da hora, né? Me causa sensações prazerosas essas maçãs. Então, aí sim, os bichos, ou seja, o salão francês começa, de fato, a ficar com o pé atrás. E agora, será que o nosso domínio irá se manter? A nossa hegemonia de beleza e etc. irá se manter? Pessoal, em uma palavra, não. Não. Salão francês, depois de Cézanne, nunca será o mesmo. As obras de arte feitas depois de Cézanne não irão nunca mais se assemelhar aos cânones do salão, aos cânones daquilo que foi quase que eternamente considerado verdadeiro, certo? Bom, indo aqui para a nossa outra pintura, as maçãs. Esse daqui eu coloquei por quê? Porque tem alguns elementos expressionistas, tá?
a hora que nós chegarmos lá no expressionismo, eu comento com vocês com maiores detalhes. Mas a gente já tem aqui alguma coisa meio de sonhos, não de sonhos propriamente, afinal de contas essa obra ela não é em absoluto expressionista, mas nós temos aqui algumas representações que já não são tão assim próprias da natureza. Nós temos alguns elementos que são difíceis de identificação. Nós temos, né, aqui ó, o que será que é isso? O que será que é isso? Jiló, azeitona, gigante, coco pequeno, sabê-mo-lá, né? Limões, maçãs, e agora? Né? O que é isso? Então, eu coloquei por curiosidade, vejo que a taça, ela se mistura, a cor da taça não está bem definida, ela já não dá para saber se ela está com alguma coisa, se ela não está com nada, se esse branco da taça, né, esse fundo da taça aqui, se ele está simplesmente transparecendo aqui a toalha que está atrás, se está cheio de líquido ou não. Então aqui a gente tem um ambiente bem de suspense. Acho que essa palavra ela é uma palavra mais adequada. Nós temos um suspense aqui, as coisas estão... Nós temos um momento de incerteza. Olha só se essa incerteza representada na obra não tem alguma coisa a ver aqui com a data. Olha, a data de fatura dela, finalzinho do 19. Finalzinho do 19 nós temos o imperialismo, certo, gente? Nós temos, de novo, não bastasse todas as guerras já enfrentadas entre os países europeus, nós temos agora uma nova exploração no Oriente, né? ou no continente asiático, no continente africano. Então nós temos um momento de instabilidade, de incerteza, de insegurança. Esse momento está representado aqui. O que será que é isso? Onde será que vai dar? Né? O que será que essa guerra vai gerar? Veja-se arte, história, filosofia, sociologia, antropologia. Veja se essas coisas não estão todas misturadas, não? Bom, aqui nós vamos para a última trilogia do Cézanne, que é a representação da montanha ou do monte de Saint-Victoire. Saint-Victoire é uma cidadezinha, uma província francesa. Em alguns títulos ele coloca montanha, em outros títulos ele coloca monte. Lembrem-se lá, uma das características então dele foi aquela da natureza morta, que nós acabamos de ver, e depois as paisagens, que não são aquáticas, certo? Lá nas paisagens, o que eu coloquei para vocês? São planos em 3 dimensões, com a ideia de 3 dimensões. Olha só, aqui o protocubismo, aliás, não aqui, né? Mas nas suas representações de paisagens, o protocubismo ele fica evidente, né? Evidente. Então, veja, montanha, tudo meio quadrada, né? Tudo meio quadrada. Então, a vilazinha aqui, você nem precisamos comentar. Onde está o enfoque? Aqui, né? O enfoque está aqui, nessa vilinha, nesse conjunto de casas, e a montanha está lá para trás, certo? Olha que beleza, olha que bonito, olha que bonito. Aqui, a mesma montanha, ou o mesmo lugar. Volta aqui, moçada, olha, opa, não era para... Aqui, 1890. 1895. Olha
o desenvolvimento da sua arte. Veja o desenvolvimento da arte. Moçada, para aí no seu computador e olha a tridimensionalidade aí, feito de planos, feito só de retângulos. Veja se você consegue sentir isso aí. Inclusive você tem uma escada aqui, olha que impressionante. Parece que você está subindo na montanha. Ó, você sai daqui, você deu um pulo aqui, outro aqui, pula, 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 ó, você vai escalando, pula, pula, chega, oba, tô chegando, pum, chegou. Olha os blocos, velho, é muita coisa. Fazer isso, conseguir fazer isso, dar essa sensação em uma tela, de novo, isso é o mais importante. Dá essa sensação, você está escalando o monte daqui do início ao seu pico. Ó, você vai escalando, conseguir fazer isso, dar essa sensação em um plano, em uma tela. Essa é a ideia, em uma tela, de novo, que tem só largura e altura, que não tem profundidade alguma. Você olha aqui e fala, não é possível, né? Moçada, um parênteses, por favor, façam isso. Se vocês tiverem tempo, façam isso. Pega uma obra, qualquer obra, gente, qualquer obra do período medieval. Coloca lá, arte bizantina no Google. Veja, não sei a imagem que você vai pegar, é evidente, mas veja lá qualquer uma, arte bizantina, arte medieval, coloca lá, você vai ver provavelmente a representação de um santo. Olha como que aquele santo está representado. Veja se você consegue ter a mínima sensação de profundidade. Nada, né? O que você vê? Altura e largura. Só. Olha onde a arte chegou. Absurdo, né? 500 anos de desenvolvimento, olha onde a arte chegou. E por fim, moçada, ah lá, essa é a obra. Então, vamos voltar. Mas eu sempre erro as teclas aqui, viu? Vamos voltar 1890, 1895, 1906. Aqui você já tem o cubismo estabelecido. Do mesmo lugar. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui em cima de um monte. Aqui está o vale do Monte Saint-Victoire. E aqui está a sua montanha. Aqui, olha como que está a pincelada aqui. Olha como que está a pincelada aqui. Olha como que está a pincelada. Ó. 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 Não tem sombra. Os contornos eles são dados pela própria pincelada. O contorno não é dado do objeto. Olha lá. Maravilha, né, gente? Maravilha, sensacional. Bom, de novo, como eu falei na outra aula, fecha os olhos, porque agora vocês estavam vendo essas coisas lindas e maravilhosas e agora vocês vão me ver. Então prepara os olhos aí, tá? Pronto. Gente do céu, sensacional, né? Deliciosa. Deliciosas são essas aulas sobre o pós-impressionismo. Ainda tem muita coisa para a gente ver,
Nas próximas aulas a gente vai ver Gauguin e a gente vai estudar Van Gogh. Mano do céu, vai ser uma viagem espetacular. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem aí. Estamos sempre à disposição. É isso aí, moçada. Um beijo para vocês. Que vocês tenham aí uma semana linda e maravilhosa. E estamos sempre aí à disposição. Beleza, gente? Obrigado e até mais.